Horas e 58 minutos no horário de Brasília. Muito boa tarde, Canal do Boi News. Quinta-feira, 16 de setembro, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. O governo federal encaminhou ao Congresso um projeto de lei que reduz incentivos e benefícios tributários de setores da economia. A ideia é adequar os benefícios tributários ao produto interno bruto, para que ao final de 8 anos os incentivos sejam mantidos em patamar igual ou inferior a 2% do PIB. O projeto foi elaborado pela Receita Federal e prevê 22 bilhões de reais em gastos tributários. Do total, 15 bilhões seriam cortados no primeiro ano. Outras reduções serão feitas de forma gradual. E quando finalmente parecia que o julgamento do marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas iria acontecer, o Supremo Tribunal Federal adiou o caso mais uma vez. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan. É isso mesmo. A votação do marco temporal, processo que julga a demarcação de terras indígenas, foi retomada nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. E o ministro Cássio Nunes Marques apresentou o voto favorável. Ele apresentou divergências à tese do relator, o ministro Edson Fachin, e negou o andamento ao recurso extraordinário, afirmando que as posses após a vigência da Constituição não podem ser consideradas tradicionais. O julgamento encontra-se com o placar empatado, com o voto a favor de Nunes Marques e o voto contra do relator, ministro Edson Fachin. E após esse posicionamento, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista ao processo para uma avaliação detalhada, segundo ele. E, com isso, ao pedir vistas, o processo agora não tem data definida para retomar essa votação. A gente segue acompanhando essa novela. Zaidan? Obrigado, Berê. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Hoje a frente fria que atua sobre o país deve avançar para o oceano. Mas áreas de instabilidades ainda podem ser vistas em diversos pontos aí do país. Na região sul ainda tem chance de chuva entre Santa Catarina, também Paraná, que podem atuar de maneira fraca, moderada intensidade. Atenção às áreas da região da Grande Curitiba e litoral do Paraná, onde a chuva ocorre de maneira mais intensa. Vamos lá para o sudeste agora brasileiro. O dia terá chuva bem intensa no litoral paulista e fluminense, onde os volumes da chuva podem ser bem significativos. Além disso, também tem precipitação prevista no sul de Minas e também no Espírito Santo. No centro-oeste, são esperadas pancadas isoladas e com baixos volumes em grande parte aí de Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o tempo firme e seco predomina. Tem previsão de pancadas isoladas também entre o litoral da Bahia até o Maranhão e na região norte, tempo abafado com trovoadas e aumento da chuva no sudoeste do Amazonas e também no Acre. Zaidan, daqui a pouco, durante a programação, eu volto com mais detalhes do tempo. É com você. Renata, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, participa hoje em Araçatuba do lançamento do programa de produção integrada de alimentos e da ampliação de uma indústria de produtos derivados do tomate. Ao vivo de lá, Araçatuba, noroeste do estado, as informações de Gustavo D'Angelo. Boa tarde, Gustavo. Muito boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Olha, Zaidan, o lançamento acontece neste momento aqui na sede da empresa, que é uma das marcas mais consagradas aí de produtos à base de tomate. Nós temos aqui a presença, então, do governador de São Paulo, João Dória, além de outras autoridades também ligadas ao agronegócio. O secretário Itamar Borges também está presente aqui e autoridades regionais. Zaidan, agora, esse encontro também marca o início da safra de tomate aqui na região de Araçatuba, que foi iniciada em agosto e já colheu um total de 45 mil toneladas do fruto. O governador João Dória vem para apoiar o projeto da empresa, que está em plena expansão e quer transformar a região de Araçatuba em uma nova fronteira agrícola, principalmente
para a produção, o plantio de tomate industrial. Agora, além do tomate, a empresa também está com um novo projeto para produtores de milho doce e outras culturas também, como goiaba. A projeção do milho doce é plantar uma área de 3 mil hectares e colher cerca de 40 mil toneladas de milho doce. Acho que vem uma nova fase aí de desenvolvimento agrícola aqui na região de Araçatuba. Eu vou acompanhar tudo de perto e, é claro, trazer as informações aqui na nossa programação. Zaidan, é com você. Obrigado, Gustavo. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, solicitou ao Tesouro Nacional um aporte orçamentário de 376 milhões de reais para o programa de subvenção ao Prêmio do Seguro Rural deste ano. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Zaidan, a CNA se mobiliza como se fosse um apoio, na verdade, aos pedidos já encaminhados pelo Ministério da Agricultura através da ministra Tereza Cristina. De fato, é necessário aportar pelo menos 376 milhões de reais ao programa de subvenção ao seguro rural. Caso contrário, muitos produtores este ano ficarão fora da área assegurada, terão suas áreas sem seguro. Para ter uma ideia, esse crédito suplementar vai garantir, segundo a CNA, a cobertura de seguro para mais 4,5 milhões de hectares, cerca de 50 até 70 mil apólices. É o que diz o documento que foi encaminhado pela CNA, assinado por João Martins, para o Tesouro Nacional. Bom, no ofício, a CNA argumenta que o esgotamento dos recursos destinados ao seguro rural neste mês mostra que o mercado de seguro rural está aquecido, o que se deve, em parte, aos incentivos do governo que já começaram há alguns anos e, em parte, também às perdas decorrentes de problemas climáticos em 2021. A preocupação é que, daqui a pouco, começam as atividades no campo para soja e para milho e, sem cobertura, o produtor corre um risco muito grande de ter perdas lá na frente. Por isso, a defesa da CNA apoiando aí um pedido que já foi encaminhado ao Ministério da Economia pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. É com você, Zaidan. Obrigado, Puga. O Paraná ampliou a produção de proteína animal no segundo trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Das 5 cadeias produtivas avaliadas pelo IBGE, o Estado apresentou expansão em 3 delas. Boa tarde, Mauro Andrade. Boa tarde, Zaidan. Realmente, o Paraná teve um crescimento significativo na produção de carnes e leite. O abate de frango cresceu 6,6%, suínos 6,2% e o crescimento no leite foi de 6,1%. Já a carne bovina e ovos tiveram retração. No caso da carne bovina, a retração foi maior, 18,3%, e ovos 2,1%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que comparou o segundo trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado. O resultado consolida o Paraná como o maior produtor de proteína animal do país. É líder nacional na produção de frango, vice-líder na produção de suínos e leite, ocupa a 4ª posição na produção de ovos. Já a carne bovina, o estado ocupa a 9ª posição. Zaidan. Obrigado, Mauro. Os custos de produção de frangos de corte e suínos, medidos pela Central de Inteligência da Embrapa de Concórdia, Santa Catarina, registraram novas altas em agosto. Ao vivo, as informações de Vinícius Souza. Boa tarde, Vinícius. Oi, Zaidan, boa tarde para você, para quem está acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, viu? A alta foi registrada num comparativo com o mês de julho, puxada principalmente pelos custos de nutrição. Vou começar falando para vocês a respeito do mercado do frango, inclusive vai entrar imagens aí na tela para vocês poderem acompanhar. O frango, Zaidan, acontece o seguinte, essa análise do IPC do frango que mede o custo de produção mostra um aumento de 1,68% em agosto, ante julho, para 407,53 pontos. Os custos de nutrição no período subiram 1,62%. No ano, o índice acumula alta de
quase 21%, e aí nos últimos 12 meses os custos de produção de frango sobem 44,27%. A gente segue falando ainda desses aumentos nos custos de produção, só que agora do mercado de suínos, Zaidan, porque o IPC do suíno tem registrado números da seguinte maneira. Os custos, né, de produção teve alta de 0,18% em agosto para 407,15 pontos, quando os custos de nutrição subiram 0,27%. O custo de produção de suínos acumula alta de 8,52% no ano e de 41,17% nos últimos 12 meses que foram analisados. Zaidan, volto com você. Obrigado, Vinícius. As exportações brasileiras de carne bovina in natura seguem firmes em setembro. Até a segunda semana do mês, o volume embarcado superou 86 mil toneladas e a expectativa é de aumentar o volume exportado. Aqui comigo, nos estúdios, as informações de Kaile Rodrigues. Boa tarde, Kaile. Boa tarde, Zaidan. O aumento foi registrado apesar da suspensão temporária das exportações para a China, nosso maior cliente, que compra mais de 50% de tudo que exportamos. No geral, apesar da restrição, o volume de proteína bovina exportada pelo Brasil segue firme em setembro. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a média diária exportada foi de 12.400 toneladas até a segunda semana do mês. Em 7 dias úteis, o país embarcou mais de 86 mil toneladas de carne bovina in natura. Após a confirmação no início do mês de 2 casos atípicos de encefalopatia, conhecida como doença da vaca louca, em Mato Grosso e Minas Gerais, as exportações de carne, então, bovina para a China foram suspensas temporariamente, seguindo as regras do protocolo sanitário firmado com o país. O mercado agora espera o retorno para breve e, em nota divulgada ontem pelo Ministério da Agricultura, informou que não tem previsão para a retomada das vendas aos chineses. Zaidan, com você. Obrigado, Kaile. Segundo a agência Reuters, os exportadores seguem embarcando carne bovina para a China, apesar da suspensão, e correm riscos diante de incertezas sobre a decisão do governo chinês em autorizar a retomada das compras. CB News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 5 para o meio-dia. Você fica agora com a nossa agenda de leilões e eu volto com o Mais Pecuária às 10 para 5. Até mais.